Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme, faço parte da equipe da Ativa Clube e estou começando hoje mais um episódio do nosso programa Ativa 10K, que é aquele programa voltado para você que é profissional de educação física ou personal trainer e pretende faturar pelo menos R$10 mil por mês. Esse é o nosso grande objetivo, nosso grande desafio com você é te ajudar a chegar nesse faturamento. Bom, e como é que a gente vai chegar? Como é que a gente pretende chegar nesse faturamento? Usando algumas estratégias. A principal delas é trabalhando com o público idoso. Por que o público idoso? Porque é o público que a gente acredita que tem um potencial enorme de investimento, principalmente para atendimento personalizado. É um público que é muito fiel, ou seja, se ele gosta do profissional, dificilmente ele vai abandonar, né? E é a população que mais cresce atualmente. E vai crescendo também dentro das academias. Por outro lado, não tem tanta atenção assim, aquela atenção merecida por parte de alguns locais, de alguns profissionais. Gente, hoje eu vou falar sobre uma doença que está diretamente relacionada a esse nicho, a essa população que a gente vai atender, que é hipertensão. Então o objetivo da aula é de trazer informações úteis que vocês possam aplicar com os alunos no dia a dia. Tá? Então eu recebi um aluno idoso hipertenso. O que eu devo fazer? Qual a melhor programação de treinos para eu usar com esse aluno? Quais os exercícios que nos trazem melhores resultados? Então, nós vamos direto ao ponto. Vou deixar um pouquinho a parte fisiopatológica de lado, que a gente acaba encontrando em diversas literaturas, e vamos falar diretamente sobre a questão do exercício. Mas claro que é necessário a gente entender, a gente conhecer um pouquinho sobre as características da doença, os fatores de risco, os sintomas. E eu estou me baseando em duas diretrizes para trazer essas informações para vocês. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Vamos lá então? Vamos começar falando um pouquinho sobre pressão sanguínea. O que seria pressão sanguínea? Como o nome já diz, é a pressão que o sangue exerce nos vasos sanguíneos. E pressão arterial? Pressão arterial já é o produto do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Então, se a gente tem o aumento do débito cardíaco ou o aumento da resistência vascular periférica, ou até o aumento de ambos, a gente vai ter também o aumento da pressão arterial. Gente, por que é importante a gente saber e conhecer detalhes sobre a hipertensão? Olha só, falando um pouquinho sobre prevalências, tá? Por que então que devemos saber sobre hipertensão? Porque 1 em cada 4 adultos apresentam essa doença. E com o passar dos anos, vocês vão ver que isso só aumenta. Olha só, a hipertensão ela acomete mais de 60% das pessoas que têm acima de 60 anos. A partir dos 80 anos, 80% das pessoas são hipertensas. Então, olha só, se a gente for atender idosos de 80 anos, o idoso, eles têm 80% de ter hipertensão. Então, vocês conseguem entender a importância que tem a gente conhecer um pouquinho mais sobre a doença? Outras coisas interessantes, a hipertensão, ela gera uma maior propensão para comprometimentos vasculares, doenças cardiovasculares, AVC, infarto, também doença renal crônica, alterações na visão, menos importante, impotência sexual, mas que também vai interferir não só na questão física, como na questão psicológica da pessoa, tá? Então, vocês notaram aqui que com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, a gente tem mais chances de ter hipertensão, de sermos hipertensos. E por que será isso? Porque com o processo de envelhecimento, com o passar dos anos, o nosso vaso sanguíneo ele perde aquela capacidade de elasticidade. Então, acaba tendo uma resistência vascular muito mais alta, diferente de pessoas jovens. Tanto que
Na população idosa, como eu falei antes, mais de 60% das pessoas têm hipertensão. Agora, jovens de 18 a 39 anos, apenas 7% têm hipertensão. Então, a gente vê que a idade é um fator de risco muito alto para hipertensão. Bom, mas e como é que a gente começa a perceber os possíveis sintomas, ou a gente começa a perceber que há mudanças e que a gente tem hipertensão? Aí que mora o perigo. A gente não percebe, porque a hipertensão é uma doença silenciosa, é uma doença assintomática, ela não apresenta sintomas. Só em casos muito raros ela pode apresentar alguns sintomas. E quais são os principais sintomas? São dor de cabeça, dor no peito, tontura, mas como eu falei, são casos raríssimos. Normalmente a gente não apresenta sintomas para a doença da hipertensão. E, gente, quais são as consequências disso tudo? A hipertensão, como eu falei antes, ela está diretamente relacionada a doenças cardiovasculares. Então ela acaba gerando danos nos vasos, ela acaba dilatando o coração, ela também aumenta o duplo produto. Se a gente for lembrar, duplo produto é a relação da pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. E o duplo produto, ele traz um risco de mortalidade. Então, se a gente aumenta a pressão arterial sistólica, a gente vai estar aumentando também o duplo produto. Então, o risco de mortalidade é muito mais alto. Então vocês podem ver a importância da gente estudar e saber um pouco mais sobre a hipertensão. Bom, e quais são os fatores de risco para a hipertensão? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeiro deles, tá? Questão genética. A genética é responsável por 30% a 50% nos casos de hipertensão, tá? O segundo fator de risco, como eu falei antes ali, é a idade. Tá? Então, lembrar que com o passar dos anos há um enrijecimento dos nossos vasos sanguíneos e isso acaba aumentando a resistência vascular periférica, aumentando sim a pressão arterial. Gente, terceiro fator de risco é o sexo. Então tem aqui uma característica de que em jovens há um maior nível de hipertensão em homens. E isso acaba mudando com o passar dos anos. Acima dos 60 anos, a predominância já é em mulheres. Então a hipertensão acomete 61,5% de homens acima dos 60 anos e 68% de mulheres. Quarto fator de risco, etnia. É um fator importante, tá? Mas aqui até o fator socioeconômico acaba prevalecendo um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho mais embaixo aqui. Mas há uma diferença sim, tá? Em função da etnia. Em 2018 saiu um estudo e eles concluíram que 24,9% de pessoas negras tinham hipertensão e 24,2% da população branca tinha hipertensão. Gente, passando para o quinto aqui. Sobrepeso e obesidade, tá? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de exercício, tá? Mas quanto mais sobrepeso, quanto mais obesa a pessoa, maior a chance dela ter hipertensão. Aqui, ó, o sexto, ingestão de sódio e potássio. Tem relação direta também com a questão de sobrepeso e de obesidade, tá? Principalmente quando a gente fala de sódio. O sódio aumenta muito a pressão arterial. Então, as pessoas que acabam ingerindo 2 gramas de sal por dia, que é equivalente a 5 gramas de sal de cozinha, por exemplo, tem uma propensão muito maior a ter hipertensão. Tem um estudo também ali que as diretrizes nos apontam que foi feito com pessoas que ingeriam a quantidade recomendada de sal por dia e aquelas pessoas que ingeriam valores muito mais altos. E o que aconteceu é que nas pessoas que ingeriam um valor mais alto de sódio, elas tinham de 4,5 a 6 milímetros de mercúrio a mais na sua pressão arterial.
sistólica, né? E na diastólica de 2,3 a 2,5, comprovando aí que a ingestão de sódio aumenta a pressão arterial. Pelo contrário, aqui o potássio ele ajuda no combate à hipertensão, tá? Então aqui também o potássio é super importante no controle da hipertensão. O sétimo, né, fator de risco é o sedentarismo. Então a gente vai falar um pouquinho mais de exercício aí na sequência, mas também para trazer aqui uma informação, no outro estudo de 2018, fizeram uma pesquisa no mundo para ver qual era a quantidade de pessoas ativas. E nessa pesquisa encontraram que apenas 27,5% das pessoas no mundo são ativas. E quando a gente fala pessoas ativas, elas tinham que seguir a recomendação de atividade física da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Tá? Desses 27,5%, foi percebido que 31,7% eram mulheres e 23,4% eram homens. Tá? Oitavo fator de risco, álcool. O álcool também vai ter uma interferência, vai ser um fator de risco para hipertensão. Principalmente naquelas pessoas que ingerem uma quantidade maior do que 30 gramas de álcool por dia. 30 gramas de álcool é equivalente a uma garrafa de 600 ml de cerveja, 2 taças de vinho de 250 ml ou uma dose de uma bebida destilada. Nesse caso aqui do álcool, também tem interferência na questão do sexo e do peso. Homens de baixo peso e mulheres, aí a quantidade fica ainda abaixo das 30 gramas diárias, tá? Gente, fatores socioeconômicos. Aqui também foi feita uma pesquisa e eles verificaram aqui que pessoas com escolaridade mais baixa e com condições de habitação inadequadas tinham uma maior propensão a ter a hipertensão. Isso por quê? Porque elas estavam mais expostas a todos esses fatores de risco. Tá? E o 10º fator de risco eu coloquei aqui como outros, tá? Mas aqui tem relação com medicamentos, com drogas ilícitas e também com a apneia obstrutiva do sono, que também acaba elevando a pressão arterial. Então, gente, é importante a gente alertar todos esses fatores de risco para os nossos clientes, para os nossos alunos. É claro que a gente está organizando aí um planejamento de treino para eles, está trabalhando com a parte do exercício, mas controlando os fatores de risco, a gente vai também ajudar o aluno a ou diminuir a questão da hipertensão, diminuir os níveis, né, de pressão arterial, ou a fazer um trabalho de prevenção. Tá? E, obviamente, que a gente vai também dando mais valor ao nosso trabalho. Então é importante a gente ter conhecimento sobre os fatores de risco e também externar isso para os nossos alunos. Até porque, como eu falei, a hipertensão está diretamente relacionada a doenças cardiovasculares. E aí, também aqui nas doenças cardiovasculares, a gente sabe que é a principal causa de morte no mundo. É responsável por 27,3% de mortes no mundo. E olha que interessante, desses 27,3%, a hipertensão arterial está associada a 45% das mortes cardíacas. Está associada também a 51% de doenças cerebrovasculares e apenas 13% diretamente relacionado com a hipertensão está diretamente relacionado com morte. Então a gente percebe que a hipertensão não está relacionada diretamente à morte, o índice é muito baixo, mas ela está diretamente relacionada com as doenças cardiovasculares. E aí sim tem um risco de mortalidade muito alto. Gente, sabendo os fatores de risco, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia traz para a gente quais seriam as prevenções para a gente evitar a hipertensão. Tá? Eles apontam então algumas prevenções. A primeira delas é o controle do peso. Tá? Então aqui ela se refere à questão de obesidade
e a de circunferência abdominal. E olha que informação importante, a cada 10 quilos de peso corporal, tem uma tendência da pessoa diminuir de 5 a 20 milímetros de mercúrio sua pressão arterial. Então olha a importância aqui da questão de obesidade e do controle de peso, certo? O segundo é a dieta saudável. Existe uma dieta que é voltada exclusivamente para pessoas que têm hipertensão, que é a dieta DASH, né? A dieta DASH, como componentes, ela apresenta aqui vegetais, frutas, grãos, e ela tem algumas variantes, né? Como a dieta mediterrânea também. Então essa dieta vai favorecer muito na prevenção da hipertensão, tá? Como a gente falou antes, ingestão limitada de sódio, tá? Vai ajudar a prevenir. A maior ingestão de potássio, e é onde que a gente encontra o potássio mesmo? Eu comentei, cheguei a comentar, não me lembro, mas vou comentar agora então. A gente encontra potássio no feijão, na ervilha, na cenoura, na batata, em verduras, aquelas verdes escuras, que mais? Em beterraba, né? Todos esses alimentos aí, eles contêm potássio e vai nos ajudar a prevenir hipertensão também. A atividade física, a gente vai falar logo adiante, tá? Aqui, ó, diminuir o consumo de álcool, né? A gente falou ali também. E a gente diminuindo o consumo de álcool, tem uma possibilidade da gente reduzir de 10 a 30% a questão da pressão arterial também, tá? O sétimo aqui, eles apontam os fatores psicossociais. E aqui está mais voltado para a questão do estresse emocional, tá? É um aspecto bem importante também. 8. Suplementos alimentares. Quando a gente fala suplementos alimentares, não está falando sobre suplemento proteico, algo nesse sentido, tá? Mas a gente fala mais sobre vitamina C, sobre fibras, sobre linhaça, sobre soja. Então a ingestão desses alimentos, esses suplementos aqui também ajudam na questão preventiva, tá? Diminuição aqui do tabagismo também é importante. Isso aqui é uma situação de a gente consegue, as pessoas teoricamente conseguem evitar, né? Claro que não é tão fácil assim, mas é evitável. E entra até uma questão aqui de espiritualidade. Olha que interessante, espiritualidade. E aqui não tem uma relação apenas com a crença, mas sim o modo das pessoas enxergarem o mundo, a vida dela, a questão de positividade. Tudo isso vai ter influência também na questão da hipertensão. Gente, essa prevenção aqui tem uma relação, né, com o tratamento também que não é farmacológico, tá? O grande objetivo da prevenção, de uma maneira geral, é reduzir a mortalidade cardiovascular. Então, a gente tem o tratamento não farmacológico, tá? Que eu já mostrei aqui para vocês, que também tem a questão do exercício junto, e existe o tratamento farmacológico. E os principais medicamentos aqui são diuréticos, beta-bloqueadores, são os antagonistas dos canais de cálcio, são os inibidores de angiotensina, né? Então, o tratamento pode ser farmacológico ou não farmacológico, tá? Agora, como a gente está lidando com idosos, né? Existe aqui uma certa particularidade. Não vou chamar nem de particularidade, uma certa dificuldade, uma dificuldade a mais na questão do tratamento. Por quê? Porque eles apresentam menor condições funcionais, sociais, nutricionais, mentais também. Já nessa fase, nessa faixa etária, a gente sabe que existe também a situação da polifarmácia, né? Quando o idoso ele já está usando mais de 5 remédios, isso pode ter uma interferência também para a questão da hipertensão. O idoso, principalmente o idoso, tem muita dificuldade na questão de adesão ao tratamento, né? Normalmente ele começa, mas ele não consegue dar prosseguimento ao tratamento, isso dificulta também. E também ele apresenta outras comorbidades. E isso tudo vai dificultar também na questão do tratamento da hipertensão. Bom, gente, como eu falei para vocês, vamos entrar na parte que nos interessa um pouquinho mais. O exercício é também fundamental, tanto na prevenção quanto no tratamento da hipertensão. Vou mostrar para vocês agora
quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a respeito de prescrição de exercício para quem tem hipertensão. Gente, vamos lá ao que interessa então, tá? Exercício físico. Chegou a nossa área aqui, ó. Bom, só para vocês terem uma ideia, o hipertenso que pratica atividade física regular tem uma redução de 30% a 50% na mortalidade. Então, pessoas que fazem exercício estruturado ainda têm efeitos, né? Tem benefícios adicionais a isso, é o que a gente vai ver agora. Então, exercício e hipertensão. Os melhores resultados ainda são encontrados quando a gente fala em trabalho aeróbio, tá? E quais são as recomendações aqui de trabalho aeróbio, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ó, exercício aeróbio que sejam feitos de 3 a 5 vezes por semana, tá? 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos cada sessão. E agora, o que é mais importante aqui, em relação à intensidade, tá? É recomendável que a intensidade seja moderada. E aí quando a gente fala moderada, mas como é que a gente vai avaliar isso? Pela escala de Borg, tá? E é utilizada a escala de Borg a 20. E aí a intensidade, né, deve ficar de 11 a 13, o estágio ali de 11 a 13 na escala de Borg, certo? Bom, mas também são vistos aqui benefícios no treino resistido. Ele também ajuda, né, a diminuir a pressão arterial. Então, em relação ao treino resistido, aqui é recomendável que o aluno faça de 2 a 3 vezes na semana. Também que sejam elaborados aqui mais ou menos 8 exercícios por sessão, tá? Exercícios por sessão. E aqui, ó, 8 exercícios por sessão, os principais grupos musculares. Até é importante falar aqui que a gente sempre, quando pensa no treino, a gente não vai colocar qualquer exercício, né? A gente vai pensar em todas as particularidades do nosso aluno. Então, a gente tem que fazer aqui um treino equilibrado, pensando nessa questão de hipertensão, e se ele tiver outra particularidade também, a gente vai voltar o nosso treino para isso. Bom, número de repetições, tá? Vamos começar a falar um pouco de volume agora. O recomendável aqui é que fique entre 10 e 15 repetições. Gente, carga, intensidade. Intensidade, assim como o trabalho aeróbio, moderado, tá? Então, aqui a gente não vai até a fadiga máxima do aluno, e sim até a fadiga moderada. O que é a fadiga moderada? Isso aqui é bem importante, tá? Ó, fadiga moderada a gente começa a perceber no momento em que o aluno começa a diminuir a velocidade de execução, tá? Por que a gente não vai na exaustão com ele? Porque o pico pressórico é maior no momento, nas últimas repetições do exercício. Então ele vai aumentar muito a pressão arterial sistólica dele quando ele estiver na capacidade máxima dele de fazer força. Inclusive ele pode até aqui fazer a manobra de Valsalva, que não é recomendável para pessoas hipertensas, tá? Um outro detalhe em relação ao treino resistido, em relação aos intervalos, tá? O intervalo aqui ele deve ser mais longo, tá? Normalmente de 90 a 120 segundos, tá? Então, essas aqui são as características, tá, de prescrição de treino para aluno hipertenso, dando ênfase no trabalho aeróbio, mas fazendo um treino combinado, porque é importante também o treino resistido, não só pela questão também de prevenção, ou diminuição da hipertensão, mas também pensando na funcionalidade do nosso aluno. Né, questões de aumento de massa muscular,
né? Daqui a pouco de fortalecimento, de baixar peso. Então a gente procura aqui fazer um treino combinado e é importante que a gente intercale os dias. Um dia faça o trabalho aeróbio, no outro dia a gente faz o trabalho resistido, certo? Além aqui da prescrição, eu vou mostrar para vocês agora alguns cuidados específicos que a gente deve ter com o treinamento do aluno hipertenso, tá? Virando a página aqui, ó, particularidades do treino. A gente não vai colocar o aluno para treinar se a pressão arterial dele estiver acima de 160 por 105 milímetros de mercúrio. Então, se o seu aluno chegar numa condição como essa, você não realiza o treino com ele, tá? É melhor encaminhar ele para o médico dele, enfim, atualizar os exames e aí não passar esse treino. E durante o treino, aqui já é mais difícil da gente ter um controle sobre a pressão arterial, mas se tiver essa possibilidade, manter abaixo de 220 por 105. São recomendações das diretrizes, né? E que mostram pra gente que a gente tem que ter segurança na hora de estar passando o treino pro aluno. Bom, aqui como eu tinha comentado antes, ó, evitar a apneia, tá? E também a fálica concêntrica, que é onde tem mais pico pressórico, né? O maior nível de pressão arterial está na falha concêntrica. Então a gente nunca vai trabalhar com intensidade máxima com o aluno, sempre na fadiga moderada, tanto no treino aeróbio quanto no treino resistido. Isso é importantíssimo, tá? Até assim, ó, em relação às particularidades, a prescrição do treino, ela se assemelha muito, né, até a prescrição que é adotada para idosos considerados normais, que não tem nenhum tipo de restrição, tá? Porém, tem essas particularidades em relação ao aluno que é hipertenso. Então, vocês lembram que cada detalhe pode fazer a diferença, né? Se a gente tiver com um aluno hipertenso e a gente começar a levar ele à fadiga máxima, possivelmente a gente vai ter um problema nas mãos, tá? Então, o que eu digo para vocês, é um detalhe ou outro que faz toda a diferença. E esse detalhezinho é que faz você se diferenciar em relação a outros profissionais, tá? E aqui tem uma situação importante também de medicamentos, tá? Que dependendo do tipo de medicamento que o nosso aluno toma, ele pode ter uma reação diferente, tá? Então, assim, no caso de beta-bloqueador e diurético, esse aluno pode ter hipoglicemia e intolerância a calor, tá? E no caso de bloqueadores de cálcio, vasodilatadores, aqui ele pode ter uma queda abrupta da sua pressão arterial. E aqui pode até ter casos de desmaio, tá? Então, mais uma vez, muito cuidado com as particularidades. Por isso que é importante também aqui, ó, lá na parte da avaliação física, a gente ter um controle, a gente saber realmente o que o aluno toma, que tipo de medicação ele toma, que horas ele toma. Na anamnese diária, saber se ele já tomou a medicação, tá? Porque isso é bem importante também para a gente não ter nenhum tipo de problema e prescrever um treino mais seguro. Então, gente, só voltando aqui e vamos dar atenção para isso, tá? Trabalho aeróbio, 3 a 5 vezes semana, 30 a 60 minutos, intensidade moderada, tá? Alternado com treino resistido, 2 a 3 vezes por semana, 8 exercícios em média por sessão, tá? E é importante treino equilibrado, passando por todos os grupos musculares, os mais importantes, tá? E 10 a 15 repetições também sem chegar na fadiga máxima, ok? Intervalinho um pouquinho mais longo, daí é uma diferença também para o idoso normal, aqui de 90 a 120 segundos, tá? Era isso? Não, tem mais um detalhe importantíssimo. Você já viu falar que o treino isométrico é prejudicial, aumenta muito a pressão arterial? Pois é, sabe que as coisas mudam, né? Agora tem um protocolo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou nas suas diretrizes, que é muito benéfico para quem é hipertenso, que é o treino isométrico, tá? Vamos escrever aqui, isométrico de preensão manual. Ó, esse aqui é um protocolo recente, tá? Que foi incluído aí nas diretrizes e que comprovadamente mostrou resultados positivos em relação à pressão arterial,
Tá? Teste de pressão palmar. Como é que a gente faz a pressão palmar? Ó, a gente pode usar, por exemplo, um dinamômetro. Tá? Como é que é esse protocolo? É o seguinte, aqui são recomendados 4 séries de 2 minutos, tá? Com 30% da contração máxima. Então, o aluno vai estar pressionando o dinamômetro, tá? Por 2 minutos, numa intensidade ali a 30% de sua contração máxima, ok? Fez a primeira série, aí ele vai dar entre 1 e 4 minutos de intervalo, para só depois poder fazer a segunda série. Então, nesse protocolo aqui, é pedido que se façam aqui, 3 vezes por semana esse tipo de treino, tá? Durante 8 semanas. Seguindo esse protocolo, essa orientação, essa prescrição, o seu aluno vai ter resultados positivos em relação à pressão arterial dele. É comprovado aqui e está lá nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia que esse protocolo, esse tipo de treino faz baixar a pressão arterial. Interessante, né? Então, ter um aparelhinho como esse é super importante, né? Não só para quem tem alunos hipertensos, né? Mas também até para avaliação física, né? A gente utiliza muito o dinamômetro nas nossas aulas, tá? Claro que a gente não pode se prender somente a esse protocolo, a essa prescrição, porque mais estudos estão sendo feitos agora, né? A respeito do trabalho isométrico. Então são estudos recentes que aí requerem mais outras pesquisas, mas aí já vem se comprovando os benefícios também do trabalho isométrico para pessoas hipertensas. Tá, gente? Então, trabalho aeróbio, trabalho resistido, tá? Dinâmico e trabalho isométrico, seguindo esses padrões, são benéficos para pessoas que têm hipertensão. Muito importante vocês saberem tudo isso, saberem os fatores de risco, né? E externar isso para o aluno de vocês. Com certeza vocês vão acabar se destacando no meio, vão se diferenciar. Há muitos profissionais que não têm esse tipo de conhecimento. E como eu já falei antes, qualquer detalhe faz a diferença porque a gente está lidando com doença, a gente está lidando com saúde. Tá? Então, quanto mais seguro o treino, quanto mais bem prescrito esse treino, melhor para você, melhor para o seu aluno e com certeza você vai ser valorizado por isso. Quer chegar nos 10K? Tem que estudar. Tá? Então, esses detalhes aqui fazem toda a diferença. Espero que vocês tenham aproveitado as informações aqui. Fica meu convite aí para continuar seguindo a página, curtir nossa página, comentar, dar sugestão, fiquem à vontade e eu volto num próximo episódio. Valeu, um abraço e até a próxima.